incorreta, né? A morte de Deus e o crepúsculo da cultura ocidental. Mas o subtítulo diz assim: uma visão sobre a desconstrução dos valores judaico-cristãos. Então, neste livro, eu estou tratando da ideia de um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, que morreu no início do século XX, 1900. Nietzsche era filho de um pastor luterano, mas em sua trajetória acadêmica, ele escreveu algumas obras que não são muito consagradas dentro do cristianismo, dentre elas uma obra chamada O Anticristo. Mas em uma obra específica, chamada Gaia Ciência, no aforismo 125, Nietzsche ele conta a história de um homem, um louco, que foi à praça da cidade, onde havia muitos ateus, e esse louco começou a dizer: onde está Deus? Procura-se Deus. Vocês ouviram falar de Deus? Mas os ateus começaram a zombar do louco e começaram a dizer: será que Deus não está dormindo? Será que Deus não viajou? Olha, eu acho que Deus foi ao banheiro. Eles estavam zombando do louco, usando a ideia de Elias, em 1 Reis, capítulo 18. O louco olha para aqueles homens e diz: vocês não perceberam? Deus está morto e nós o matamos. O que Nietzsche estava dizendo? Essa expressão, morte de Deus, é uma metáfora que ele estava utilizando. O que Nietzsche estava dizendo era que na modernidade, a ideia de Deus se tornou insignificante. Ao olhar para o mundo moderno, Nietzsche, que não era cristão, ele percebeu que a modernidade havia rejeitado Deus. A modernidade havia colocado Deus de lado. Os modernos estavam tão preocupados com projetos de construção de um mundo melhor, com ideologias, com a revolução científica, que eles se esqueceram de Deus. Então vivia-se como se Deus não existisse. Então é isso que significa a expressão, dentre seus inúmeros significados, um deles é a ideia de que Deus para a sociedade se tornou insignificante. Os homens modernos deixaram Deus de lado. Vatican diz que a morte de Deus é uma metáfora para o fim de todo tipo de fundamento. É a crença de que não há mais fundamento para a moral, para os valores morais cristãos. É isso que ele está utilizando aqui. Só que tem um problema. Seu outro livro, Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche diz assim: bom, se Deus não existe, e se não há Deus, então nós temos que desconstruir tudo aquilo que foi construído a partir da visão de mundo cristã. A nossa cultura, a cultura ocidental, ela foi construída a partir do cristianismo. Jerusalém ressignificou Atenas e Roma. Ou seja, os valores que surgiram a partir do mundo grego-romano foram ressignificados pelo cristianismo. O direito romano foi ressignificado pelo cristianismo. A nossa democracia, a dignidade da pessoa humana, a ciência, o conceito de racionalidade, todos esses valores vieram com uma visão de mundo cristã. Uma vez que você não crê mais em Deus, todos esses valores se tornam obsoletos. E aí começa-se um processo de desconstrução. O que eu estou mostrando nesse livro é o que está acontecendo com a nossa sociedade. Toda essa desconstrução que está acontecendo em nossa sociedade provém de uma visão de mundo que deixou Deus de lado, que rejeitou Deus. Quando você tira Deus da equação, todo o império vai ser destronado. A ideia é mostrar que quando você rejeita Deus, você não encontra mais um fundamento útil para a moral, para os valores e para a própria existência humana. Então, embora o título pareça um pouco estranho, a ideia é mostrar que Deus é o fundamento de todos os valores morais, da nossa cultura. É um livro muito importante para jovens que estão na universidade, que estão estudando, porque aqui eu estou mostrando o fundamento das ideias que são utilizadas por muitos professores para atacar a fé, e apresento respostas. Então é um livro acadêmico, para pessoas que estão interessadas em compreender um pouquinho do que está acontecendo com a nossa cultura. Para citar um exemplo, e aí eu encerro a minha fala. Uma pensadora da ideologia de gênero, quando veio ao Brasil, ela disse assim: se eu fosse cristã e acreditasse na Bíblia, eu acreditaria que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Como eu não acredito na Bíblia, então ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. O que é isso? É exatamente uma visão de mundo em que Deus foi deixado de lado. Para essa pessoa, Deus se tornou insignificante. Ou, para usar a metáfora, Deus está morto, Deus foi rejeitado, foi deixado de lado. Aqui não é literalmente uma metáfora para dizer: vive-se como se Deus não existisse.
Mas a Bíblia diz que um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então, se você tem interesse em compreender um pouco mais sobre esse assunto, ao final do culto teremos alguns exemplares ali fora. Se você tiver interesse, adquira o seu livro, tenho certeza que você será edificado. Eu quero aqui dar um exemplar ao nosso presidente, pastor Silas Paulo de Souza. O livro ficou muito bonito, mano. Vale a pena. Se você não gosta de ler, qual o problema? Decorar a sua estante. Eu quero passar um exemplar ao pastor Valmir Nascimento, que é uma inspiração para mim, que fez o prefácio desse livro, foi meu professor na faculdade, e hoje é um amigo, eu tenho a honra de passar esse livro. Pastor. E ao pastor Gesiel, que fez a apresentação e me auxiliou com a editora. Muito obrigado, professor. O senhor também é um exemplo para mim, uma inspiração. Fico muito feliz em ter o senhor comigo. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Agradecer.